1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu vou repetir. E disse, ou seja, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu quero dizer para você: não desfaleça o seu coração. Vou repetir para você: não desfaleça o seu coração. Esta palavra está em mim há alguns dias, já há alguns dias, e eu venho pensando sobre isso. E para quem está acostumado com o pastor William, sabe que eu prego assim, conversando com você. Vamos conversando e vamos nos entendendo, para você entender o texto. Não desfaleça o coração. Desfalecer, o que é? É perder a força, ou as forças. É desanimar, é desmaiar. Também pode dizer o seguinte: é diminuir a intensidade, ou a força, ou pode chamar de esmorecer. Talvez tenha alguma versão bíblica que diz: não esmoreça o seu coração. Então, para você entender o que é desfalecer, é perder as forças, é desanimar, é diminuir, é desmaiar, é esmorecer. E quando Davi diz a Saul, Davi está praticamente profetizando para Saul. Saul era o rei. Davi era aquele garoto que cuidava das ovelhas. Nos versos anteriores e num capítulo anterior, nós vamos ver Davi cuidando de ovelhas e acontecendo na casa dele uma situação em que ele não é lembrado, até não ser requisitado. Qual situação, pastor? Pensa comigo. Enquanto ele está com as ovelhas, na casa dele está lá alguém muito importante da época. Alguém com um grau de importância e seriedade muito elevado. E ele não foi chamado para estar. Esse alguém que está lá é um profeta Samuel, que também era juiz, e estava lá, na casa dele. Foi para quê? Foi para fazer um sacrifício, para que o rei Saul não tirasse a cabeça dele do lugar. Mas a intenção real não era o sacrifício em si. A intenção real era apresentar ao Senhor um novo rei. E não só isso, era ungir ele. Então ele vai lá para isso. E é preparado um banquete, uma festa para receber o profeta. E o profeta aguarda a passagem de alguns moços. Esses moços eram irmãos de Davi. E aí a Bíblia vai citar alguns, os nomes. Todos eles têm uma característica: alto, forte, de boa aparência, com ímpeto de guerreiro, com fisionomia de alguém que poderia ser um grande líder e tal. Mas quando se refere a Davi, se refere ao menor da casa, ao pequeno. Não se refere a este homem com certa pomposidade, apesar de ele ser um grande guerreiro e apesar de ele ser muito destemido. Davi não tinha medo.
mas ele era o menor. Talvez o menor o menor em estatura, mas também talvez o menor nas lembranças, talvez o menor quando precisava alguém, precisamos de alguém importante aqui nessa casa, vamos mandar quem? Você, não, você não, outro. Aí Davi era o menor, era sempre deixado por último, talvez o pedaço de carne dele era o menor, o pratinho dele era o menor, sobrava para ele e tal, essas coisas. Em famílias grandes acontecem esses negócios, não é? É claro que os pais tentam equilibrar as coisas, nós pais tentamos equilibrar. Se é um filho, tudo bem, se é dois, mais ou menos, aí começa a passar de 2, 3 e 4 e 5, e nessa época que eram bastante filhos, começava a ter que fazer um racionamento das coisas, para equilibrar tudo. Mas Davi, então, era o menor. Depois que Saul, ou seja, Samuel, está lá para ungir, chama um, chama dois, chama três, não é nenhum desses. Então não tem mais, acabou os rapazes? Não, tem um. Só que ele está no campo, ele está cuidando das ovelhas. Então ninguém senta à mesa até chegar esse moço. Você está lembrando, né? Eu vou ir passando assim só para você lembrar, porque não é isso que eu quero falar, eu quero chegar lá no desfalecer do coração. Então é esse moço aí, então vamos esperar ele, deixa ele vir. A Bíblia não diz o que acontece no período, até chegar Davi, não sei quanto tempo demorou, alguém foi buscá-lo, um mensageiro, ou talvez até o irmão dele foi chamá-lo. Eu penso que foi um mensageiro da casa, foi lá buscá-lo, e chegou lá, muito eufórico, Davi, o profeta, está lá, e você precisa ir, seu pai está chamando, cansado, bora, vem comigo. E ele vai abandonar as ovelhas? Eu acho que não, porque em nenhum momento nos textos em que se refere a Davi, nós vemos alguém descomprometido com a missão que lhe era dada. Davi tinha sério compromisso com as suas responsabilidades, mesmo sendo um garoto, e eu acho que ele levou as ovelhas de volta. Então não foi rápido como a gente lê no versículo, do tal para o tal, não, demorou um pouco, e ninguém comeu enquanto ele não chegou. Todo mundo ficou esperando. Não sei se o guisado esfriou, se o cordeiro que estava assado esfriou, o gado, não sei. Alguma coisa aconteceu, mas esperaram. E ele chegou. E quando ele chega, Deus fala com o profeta: este é o rapaz, é este aí, unge ele. E o óleo é derramado sobre ele, aleluia, de cima para baixo, primeiro de lá, depois no profeta, depois na cabeça, a barba, e vai até os pés. Para que isso? Já para demonstrar os graus de responsabilidades. Bom, Davi é ungido rei, e Davi faz o quê? A partir daquele momento, começa a subjugar os seus irmãos? Não, jamais. Davi volta para o campo com as ovelhas. Olha o grau de responsabilidade. Davi retorna às suas origens. Davi retorna ao seu trabalho, cuidar de ovelhas. E eu disse hoje de manhã aqui, cuidar de ovelhas dá muito serviço, não é fácil. Eu morei numa cidade em que, nos fundos da minha casa, dava para ver uma espécie de um pequeno sítio ali, onde tinha um senhor que cuidava de ovelhas, muitas ovelhas. Ele tinha algumas
uma quantidade boa de ovelhas, e todos os dias ele vinha, e todos os dias ele fazia o mesmo ritual, tudo igual, e eu ficava observando aquilo, todos os dias a mesma coisa, não estou dizendo de segunda a sexta, irmão, estou dizendo todos os dias, não tem domingo, não tem feriado, não tem chuva, não tem sol, nada, tudo igual, o mesmo ritual, chegava no mesmo horário, fazia as mesmas coisas, no mesmo local, a mesma quantidade de alimento, colocava lá, as ovelhinhas faziam o mesmo trajeto, as ovelhinhas esperavam o mesmo sinal, só ele falava, quando ele falava, uma delas levantava a cabecinha, olhava e ia na direção, as outras iam todas atrás. Se eu chegasse lá, no mesmo horário, com a mesma roupa dele, com o mesmo carro dele, e fizesse o chamado movimento, elas nem se mexiam. Quantas vezes eu fui lá, e fiquei chamando, nenhuma veio, na verdade elas se afastaram de mim, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus disse isso, que as ovelhas conhecem a sua voz, nós somos as ovelhas do Senhor, e nós conhecemos a sua voz. Samuel conhecia a voz de Deus, quando Deus falou com ele, ele sabia que este era o garoto, coloca óleo sobre ele, porque ele reinará sobre Israel. Esse rapaz é ungido, depois ele passa a atuar no palácio, para acalmar os ânimos de alguém que estava fervoroso, não, possuído. Saul ficava possuído, um espírito mau pegava Saul, ele ficava irado, ele ficava um monte de coisa, e só se acalmava quando Davi tocava a harpa, quando Davi chegava lá e começava a cantar e a dedilhar o seu instrumento, o espírito mau saía de Saul e ele se acalmava. De repente Saul dava espaço novamente, o espírito mau entrava e dominava Saul, e Davi tinha que retornar. Davi fazia um trajeto de ida e vinda, do palácio para casa, da casa para as ovelhas, das ovelhas para casa, da casa para o palácio, e Davi não parava. Pois bem, nesse tempo, o povo de Israel entra em batalha, em guerra contra os filisteus. Já no capítulo 17, o povo começa a se preparar para a batalha, e eles vão para um lugar, se acampam lá, e ficam lá, esperando o comando, o momento da batalha. A Bíblia diz que Saul com seus generais deu a ordem para a batalha, mas quando eles receberam a ordem para a batalha, saiu do arraial dos filisteus, ou do meio do campo de concentração, onde estavam os filisteus, saiu de lá um homem, verso 4 do capítulo 17, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, porque ele era de Gate, e tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, muito mais que 2 metros, pense, irmão, praticamente 3, né? 3 metros de altura. Pensa num homem de 3 metros de altura, aproximadamente, guerreiro. Se você pensar num homem de 3 metros de altura, corredor, que faz maratona olímpica, você vai pensar em alguém bem esquelético. Mas num homem guerreiro, é alguém muito forte, habilidoso em batalha, com uma armadura muito resistente, com uma fisionomia muito forte, com um olhar de destruição, com as mãos de alguém que, se pegar no crânio de outro, amassa. Este é o homem que se levanta, e ele vai e começa a afrontar o povo,
dizendo: não tem ninguém aí para me enfrentar. Se tiver homem aí, me enfrente. Se tiver, venha, e tal, e começa a fazer os seus desafios. Começa a lançar-se contra. Na verdade, sabe o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava oprimindo o povo. Ele estava oprimindo os guerreiros. E quando Davi chega lá, Davi vê um exército desfalecido. Davi vê homens guerreiros com medo. Davi vê homens guerreiros já com sua moral baixa. E lá, quem é militar aqui, sabe? Aqui estou vendo um ali. Não é isso que a gente fala lá? Tem que estar com a moral alta. Por que corre? Você já viu, irmão, os militares correndo aqui na rua aqui, e correndo todos em silêncio? Quietinho? Nunca, talvez você nunca verá isso, porque eles correm falando alto e cantando cantigas, que levantam a sua moral, a sua autoestima. Lá no arraial de Israel, ninguém cantava cantigas de autoestima, para levar a sua moral. Lá eles estavam com medo. É por isso que Davi diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Desse homem. Desse homenzão aí, 3 metros. Desse grandãozão aí, braçudo. Ninguém tenha medo dele. E peraí, irmão, falar isso para mim. Os irmãos de Davi tinham talvez 1,80 m, 1,90 m, quem sabe, vamos falar o mais alto. Enfrentar um de 3 metros, é quase o dobro da sua altura. Pensa você aí, é braçudão, mas enfrente um de 3 metros para você ver. É difícil. Na batalha, irmão, na batalha importa. Na guerra importa. Quando se é oprimido, isso importa. E o que estava acontecendo aqui era isso, era uma opressão feita pelo inimigo. O inimigo filisteu aqui estava oprimindo em palavras, estava oprimindo com olhares, estava oprimindo com um posicionamento, e estava rebaixando o povo. Davi é enviado para uma missão. Davi está no campo com as ovelhas, cuidando das ovelhinhas. E o pai dele diz: ei moço, vai lá levar mantimento para os seus irmãos, e me traz notícias da batalha. Eu penso que o coração da mãe de Davi estava esmiuçado. Eu penso que agora domingo é o dia das mães. Pense comigo, você mãe, seu filho na batalha, seu filho lá na guerra, mesmo que você sabe que ele é um braçudão, ele é forte, ele aguenta, ele vence mesmo, ele é bom de batalha, mas ele está lá, você não sabe quem ele vai enfrentar. Pensa você, esperando uma notícia. Nós pais ficamos com o coração moído, em pedaços. Eu falei hoje de manhã, eu comecei a ler o texto, irmão, e pensar nestas mães que estão lá na Ucrânia, na Rússia, dos dois lados, não é lado de um, lado de outro. Batalha, guerra, ninguém vence, irmão. Guerra assim ninguém tem. As mães desses rapazes, como está o coração dessas mulheres, como está o coração desses pais, como estão os corações dos pais lá da Ucrânia, dos pais lá da Rússia, vendo seus filhos ir para a batalha e talvez nunca mais o verão, não retornarão. Assim estava o coração do pai de Davi, Jessé, e o coração da mãe de Davi. Assim estava, aguardando o retorno. Não tem notícias. Então vai Davi, vai lá ver o que acontece. Pastor, mas Davi não era o rei, não era ungido rei? Era, mas estava trabalhando como mensageiro.
Estava. Sabe por quê, irmão? Porque toda unção tem uma trajetória. Se veio a unção sobre você, se um dia alguém disse para você que Deus ia te usar, que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, que Deus ia te colocar em certos lugares, acalme o seu coração, não saia desesperado que nem um doido, tomando iniciativas que não é a hora. Você não está preparado para isso ainda, aguarde. Você ainda precisará ser mensageiro, você precisará cuidar das ovelhas, você ainda precisará enfrentar urso e leão, para depois chegar ao gigante. Não pode. Davi aguarda o tempo, espera. E quando ele é enviado, recebe uma missão muito importante, de levar o mantimento aos seus irmãos. Ele vai lá e faz tudo o que era para ser feito. Terreno e espiritual. Como assim, pastor? Sim, eu vou te explicar. Terreno é levar o alimento, a missão que seu pai lhe deu, e ver o que estava acontecendo e ter as informações necessárias para trazer novamente. E espiritual era aquilo que estava plantado no seu coração, de não deixar o inimigo afrontar o povo de Deus. Ele não permitiu isso. Ele não deixou. Quando ele chega lá e interage com os soldados, e percebe aquilo, ele ouve uma voz de alguém afrontando, desafiando, ele diz: quem é este incircunciso? Quem é esse homem aí? Ah, esse é o gigante. Aqui ó, seguinte, nem fale mais desse homem aí, porque eu já estou tremendo. Nem fale mais. Não tem, irmão, aquelas pessoas que você vai conversar com ela: ai, não me fala mais disso, pelo amor de Deus, eu estou tremendo já de ouvir isso. Que isso? Você é um guerreiro de Deus. Tenha medo não, não desfaleça o seu coração. Ah, não quero mais nem tocar nesse assunto. Ah, irmão, meu Deus do céu, não me fala mais nisso, pelo amor de Deus. Não desanime, não esmoreça, não desfaleça o seu coração. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Mesmo que este corpo, essa carne, venha a se corromper, o interior tem que estar renovado. Era assim que andava Davi. Eu fico imaginando, porque eu começo a pensar na história, irmão, parece que passa um filme na minha cabeça. Eu começo a visualizar as coisinhas e ver ele falando com o pessoal, e andando no meio do arraial, e ia numa barraca, e ia em outra, e dizia: vocês não vão fazer nada? Ei, mas você não é bom de braço, cara, você não vai fazer nada, você sabe lutar com espada, escudo e lança. O que ele tem lá? Ele tem uma espada, um escudo e uma lança. Vai lá e mata ele, vai lá e vence ele, e tal, e não, eu tenho medo, meu Deus, olha, 3 metros de altura, olha a voz dele, eu não vou, eu estou com medo, a hora que der um espaço aqui eu vou correr. Sabe, Deus te planta nos lugares, não é para você correr não, Deus te coloca em situações, não é para você correr não, irmão, Deus te põe numa batalha, não é para você correr não. Só vai para a batalha guerreiros. Se Deus te colocou nessa luta, nessa batalha, não corre, enfrenta, bora para cima, não desanima. Se alguém está se levantando, se algo está se levantando, em nome de Jesus será derrotado, em nome de Jesus vai cair. Se o gigante vem para ser vencido, e não para vencer. Se o gigante se levanta, a Bíblia diz: maior é o que está conosco. Aleluia. Ah, pastor, mas você não sabe o tamanho que é esse gigante. Eu estou enfrentando há muito tempo, há muitos anos, esta batalha. Não tem como mais, está perdido. Não está perdido, não desfaleça o coração. Vai para a peleja, vai para a batalha.
Davi se prepara. O rei é informado. O rei, tem um guerreiro aí que quer enfrentar. Manda vir. Irmão, Saul está tão desfalecido, mas tão atormentado. Eu comecei a pensar em Saul e disse, meu Deus, que líder top. Porque ele está tão atormentado com a situação, desesperado, de uma forma que ele nem reconhece Davi. Porque depois que Davi vence o gigante, ele diz, quem que é esse rapaz aí? Ele não tinha tocado para ele? Filho de quem? Filho de quem? Olha como ele está perdido. Sabe por que ele está perdido? Porque ele já perdeu a presença de Deus. Olha para mim aqui uma lição que a gente aprende com a vida de Saul. Saul perdeu o Espírito Santo. Saul perdeu aquele que o norteava, que o dava direções. Por isso é que ele estava perdido na batalha, perdido no trono, perdido no reinado, perdido em tudo. Ele já não reinava mais, sabe por quê? Porque Deus disse para Samuel, um pouco no texto, um pouco antes, Deus disse para Samuel assim, eu já me anojei desse rei aí, eu não quero mais esse rei, está demorando para você ungir outro. Então ele combina com Deus e vai. E quando ele unge Davi, que ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então não estava mais com Saul. Saul estava batalhando pela sua cabeça somente. Estava tão perdido, que ele não sabia o que fazer. Quando ele vê o moço, ele diz, você vai enfrentá-lo? Vou enfrentá-lo. Aí ele diz, é aqui, exatamente aqui que eu li, ele diz, teu servo irá à peleja contra este filisteu. Eu vou. Isso aqui é senso de responsabilidade. Nós precisamos ter convicção do que Deus quer para nós. Nós precisamos ter convicção de onde Deus quer nos colocar. Nós precisamos ter convicção do chamado que Deus tem na nossa vida. Você precisa ter convicção de onde Deus te plantou, de onde Deus te colocou. Lá, nesse lugar, exatamente aí, nessa família, nessa casa, nesse casamento, nesta empresa, nesse trabalho. É aí mesmo, é neste local que Deus quer usar você. Você precisa estar convicto. Sabe por que Davi é convicto? Porque Davi se entrega à morte. Irmão, pensa comigo, isso é loucura. Um garoto dizer, eu vou para a peleja, eu vou. No exército de Israel, tinham generais, irmãos, de alta patente, homens bons de briga. Tinha Jabes. No exército de Israel, irmão, tinha homens habilidosíssimos com espada, com lança, com flechas. Tinha guerreiros de alto nível. Mas sabe o que aconteceu? O coração foi abatido, foi desfalecido. Deixa eu falar algo para você aqui, olha bem para mim, levante sua cabeça e olha aqui para mim. O inimigo quer tocar no teu coração. Ele quer desfalecer você. Hoje de manhã eu disse, a artimanha do inimigo, irmão, não é chegar logo e te derrotar de uma vez por todas. Sabe aquele pessoal que entra no ringue para a briga, e ele já entra pensando nos primeiros 3 segundos, em 3 segundos ele tem que dar o golpe fatal e derrubar e acabou. O Satanás não é assim não. Satanás, irmão, ele vai te enrolando muito tempo, ele vai batalhar com você para te dar uma canseira. Na verdade, ele quer tocar o teu coração, porque a hora que ele desfalecer o teu coração, já estamos vencidos. Saul já estava vencido aqui.
O exército de Israel aqui já estava vencido, bastava chegar um Davi para levantar a moral deles e ir para cima e vencer a batalha. Deixa eu dizer para você, você sairá daqui essa noite com o espírito de Davi. Você sairá daqui essa noite, aleluia. Deus irá com você. Onde você pôr a planta do seu pé, Deus estará com você. Onde você caminha, isso é bíblico, está escrito. Onde você for, Deus estará com você. Portanto, não deixe se abater, não esmoreça o seu coração, não enfraqueça. Eu poderia citar aqui Jó, capítulo 23, Gálatas, capítulo 6, Levíticos 26, Deuteronômio 1 e 28, 28, Isaías 7, Isaías 30, tudo isso, irmão, vai falar a mesma coisa. Vai dizer, não desfaleça o seu coração, não deixe se abater. O Salmo 73, ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção. Quando? Para sempre. Aleluia. Quando você se sentir abatido, quando você se sentir fraco, frágil, em que você percebe que o seu coração está sendo tomado pelo desânimo, comece a dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração. Aleluia. Comece a dizer que este gigante será derrotado, já está, porque no seu coração você já está animado. Bom, deixa eu seguir aqui para me concluir. Davi vai para a batalha. A missão de Davi era o quê? Levar alimento. Olha que interessante isso. A missão de Davi é levar alimento e verificar a situação e trazer a resposta para o pai e para a mãe. Esta é a missão de Davi. Ninguém disse para o Davi: vai lá porque Deus vai te usar, lá você vai matar o gigante. Ninguém sabia que tinha gigante. Não tinha WhatsApp para passar informação, não tinha Telegram, essas coisas aradas tudo, não tinha nada disso. Davi tinha que ir, verificar e voltar com a notícia. Qual notícia o seu pai esperava? Pensa comigo. Se você é o pai dos 3 moços que acompanharam Saul, porque dos irmãos de Davi só 3 foram. Se você é o pai dos 3 moços, a mãe dos 3 moços, e está esperando o retorno da informação, o que você espera? Que está tudo bem. Não, está tudo bem e a batalha ocorre bem e nós estamos vencendo. Essa é a notícia. Alguns feridos, alguns machucados, mas está tudo bem, eles estão bem. Bom, esta é a informação. Mas não é essa a informação que chega. A informação que chega é: nós estávamos com medo, desanimados, o rei já estava considerando a derrota, nós já tínhamos nos entregado praticamente, mas chegou um ungido, chegou um menino, chegou o esquecidinho, chegou aquele que estava no meio das ovelhas, chegou aquele que ninguém chamava ele para nada. Ele chegou, ele veio e veio sondar a informação, mas quando ele veio, o Espírito de Deus que estava sobre ele, aleluia, aleluia, ele já estava com o Espírito de Deus, ele é tomado por ânimo, por força, e ele enfrenta um gigante. Pensa, irmão, você, o pai e a mãe de todos eles, recebendo essa notícia, e ele enfrentou o gigante. Enfrentou? Sim, e matou o gigante. E nós
fomos tomados de uma injeção de ânimo naquele momento, e saímos correndo para o fronte da batalha, e corremos atrás de todos os soldados, e matamos o que foi possível, e o que não foi possível escapou pelas montanhas. Essa é a notícia que chegou. Eles esperavam uma coisa, chegou outra. Chegou uma informação muito melhor. Chegou uma informação de que o Senhor tem cuidado dos seus. Aquele com qual o Senhor estende o seu olhar, é a sua mão. Este o Senhor conduz, leva, faz, acontece com ele. Esse menino recebe a armadura de rei para a batalha, não dá certo. Recebe conselhos militares para a batalha, não funciona. O que ele faz? Ele só batalha com o que ele já tem. Ah, meu Deus, irmão, isso aqui, como diz os pregadores que passaram por último aqui, você tem que pegar. Você tem tudo o que precisa para vencer. Está aí, está na sua mão. Ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha a funda, ele tinha o alforje, e ele tinha o Espírito Santo. Você tem isso? Pastor, eu não tenho a funda, não tenho o alforje, mas tenha o Espírito Santo. Esse você não pode. Sabe o que ele faz, irmão? Ele vai para o ribeirão e se prostra lá para pegar as pedras. No verso 40 diz: e tomou o seu cajado na mão. Mas ele não ia para a guerra? Ia. E por que ele pegou o cajado? Cajado é coisa de pastor. Cajado não é coisa de guerreiro. Cajado é coisa de pastor. Sabe por quê? Porque ele ainda tem as suas origens. Ele continua sendo pastor de ovelhas. Ele está lá no fronte, mas ele continua sendo pastor de ovelhas. Pega o seu cajado na mão, escolhe para si 5 seixos, ou na sua versão as 5 pedras do ribeiro, coloca no alforje, na sacolinha, colocou ali, lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Essa parte do texto me fascina, porque normalmente quando o gigante se levanta, qual é a tendência? Dar as costas e começar a fugir. Essa é a tendência. Se levantou o gigante, nós vamos nos afastando e nos protegendo. Nós sempre vamos arrumar um local de proteção, de segurança, uma margem de distância e de segurança do gigante. Davi não, Davi pega as pedras, afunda e vai. Aqui ele parte para a morte, aqui ele parte para o seu destino, mas aqui o Senhor está com ele, aleluia. Aqui o Espírito de Deus está com ele, e estando com ele, a vitória é garantida. Se o Espírito de Deus está contigo, meu irmão, a vitória é garantida. Ele vai lá e enfrenta o gigante. Há uma certa discussão, ele afronta, ele recebe as afrontas, não deixa penetrar nele, porque ele não tem o coração desfalecido. Ele recebe aquela informação, mas ele com o peito aberto diz: tu vem a mim com espada e lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Olha para mim aqui, os gigantes estão aí. Como é que você tem ido? Ou aonde você tem ido? O gigante veio. E aí, o que eu vou fazer? Os gigantes se levantaram. O que eu faço, pastor? Não desfaleça o coração. Não desfaleça seu coração. Porque se você estiver com o coração fortalecido, você partirá para a batalha e será vitorioso. A presença de Deus está contigo. A graça de Deus está contigo. Você avançará. Olha o que diz aqui.
Salmo 89, verso 20. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Eu digo para você essa noite, o Senhor te achou, te achou aqui, com o santo óleo, ungindo você está, desde o início do culto, aleluia, e a mão dele estará firme contigo, e o braço do Senhor fortalecerá você. Oh glória, é o braço do Senhor que nos mantém, é a graça de Deus que nos mantém, aleluia. Davi parte para a batalha, Davi enfrenta o gigante, Davi lança a pedra, o gigante cai ao chão, Davi corre para cima do gigante, sobe em cima dele, saca da espada do próprio gigante, e tira a cabeça dele do lugar. Olha a sequência, irmão, quer habilidade melhor que essa? E os homens e as mulheres começam a cantar no salmo, que Davi matou o gigante, sem o uso da espada. Não foi necessária a espada de Saul, não foi necessária a espada de ninguém, foi necessário a presença de Deus na vida dele. Isso foi necessário. Eu tenho a dizer para você, é necessário a presença de Deus estar em você. Pastor, mas eu já fui abatido, o meu coração já está desfalecido. Tudo bem, o senhor falou de Davi, eu entendo e eu sei que é isso, mas eu já fui tomado pelo mesmo sentimento que os soldados lá estavam. Eu já fui tomado pelo sentimento de medo, eu já fui tomado pelo sentimento de frustração, eu já fui tomado pelo desânimo. Salmo 102 para você. Na aflição, o salmista recorre, e ele diz: Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Você está assim se sentindo angustiado? Você está assim se sentindo abatido no meio da batalha? A batalha está travada, o inimigo será derrotado, a vitória é sim do povo de Deus, mas talvez as palavras do inimigo abateu você, as palavras, as afrontas do gigante já tocou no seu coração, e talvez você está se sentindo assim, desanimado, desfalecido. Talvez o seu homem exterior e interior já tenha tomado, já está fraco, mas eu posso dizer a você, assim como 2 Coríntios 4,16, se o seu exterior foi abatido, o seu interior precisa se renovar, e esta é a noite para você renovar o seu interior. Pai, no nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós ministramos, Senhor. Ó Pai, o coração pode estar desfalecido, os gigantes se levantaram lá no lar, os gigantes se levantaram no trabalho, os gigantes se levantaram nas economias, os gigantes se levantaram, Senhor, no relacionamento, os gigantes se levantaram na saúde, os gigantes se levantam de tantas formas, mas em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e nós nos opomos a isso, Pai. O nosso coração não desfalecerá, o nosso coração não desfalecerá. Nós avançaremos, nós lutaremos, nós iremos e nós venceremos, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia.